Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz, creio, amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor aí rapidinho? Glória a Deus. Gente, quem está feliz aí com Jesus? Amém, todos nós, né? Estamos felizes com o Pai. Eita, essa chuvinha aí, graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém. Pastor Luiz nos deu para estarmos ministrando a palavra do Senhor aqui. Eu tenho certeza que Deus tem uma noite de bênção para você. Pode sentar, gente. Fica à vontade. Amém? Quem veio aqui com expectativa de Deus fazer algo novo sobre a sua vida? Diga glória a Deus aí. Glória a Deus. Então, para a gente não perder tempo, amém? Correndo aqui um pouquinho com a palavra, eu quero falar debaixo de um tema, gente, que Deus colocou no meu coração. Eu busquei a Deus hoje à tarde para a gente estar falando aquilo que Ele quer, né? Para a sua vida, para abençoar você. E Deus queimou em meu coração para eu falar sobre propósitos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Amém? E eu vou falar debaixo de um tema. Oh, glória a Deus, obrigado, Jesus. Eu vou falar debaixo de um tema que é: Deus tem pressa em que você ative o seu propósito. Diga para seu amigo: Deus tem pressa em que você se movimente no seu propósito. Você pode dar um glória a Deus aí? É profético e Deus já começou a falar com você, amém? Glória a Deus. Queridos, quando a gente fala de propósito, a gente fala daquilo para qual nós viemos a este mundo. Quando a gente fala de propósito, a gente fala daquilo para qual nascemos. Eu costumo dizer que um homem que não conhece, identifica o seu propósito, de fato, ele não tem alegria na sua vida. A palavra diz em Provérbios que mesmo um homem sendo rico, tendo muitos filhos, e ele não souber aproveitar o que a vida tem a lhe oferecer, que são ferramentas para ele exercitar e viver e cumprir aquilo para qual ele foi designado nesta terra, ele mesmo sendo rico, a Bíblia diz que uma criança, mesmo no ventre da sua mãe, vier a falecer por um aborto espontâneo, sem ela ver a luz do dia, esta criança foi mais feliz do que esse camarada que viveu 100 anos na terra e não fez nada para deixar um legado, para viver o seu propósito, para cumprir a sua chamada, para abençoar vidas, porque Deus nos instituiu para abençoarmos vida. Você está aqui com um propósito, você não está aqui por um acaso, você não está aqui porque a sua vida foi um erro, você não está aqui porque lamentavelmente você nasceu, você veio a este mundo para cumprir um propósito, e o Pai me trouxe hoje aqui para ativar isso em você, e eu quero já começar a liberar uma palavra profética sobre a sua vida, e decretos vindo do reino, que você vai sair daqui hoje, cuspindo fogo na cara do cão, porque Deus vai ativar a sua vida hoje aqui. Você pode dar um glória a Deus aí? Oh, aleluia! E quando eu falo de propósito, queridos, eu não falo daquilo que a gente vê, eu falo daquilo que está no nosso coração, aquilo que Deus estabeleceu em nós. Quando eu falo de propósito, não falo de vista, não falo de vista, eu falo de visão. É uma certeza daquilo que Deus implantou em nós. Apóstolo Paulo mesmo disse: eu não vivo por aquilo que vejo, mas por aquilo que acredito. Então aquilo que acreditamos nos leva além daquilo que nós vemos. Entenda uma coisa: nós não podemos nos mover por vista. Quem se move por vista está limitado à primeira barreira que se aproxima. Quem se move por vista não rompe. Quem se move por vista não flui. Quem se move por vista não avança. Quando Josué estava diante de Jericó, Deus disse: observou Jericó. E Josué então fica olhando aquelas muralhas, e Deus disse: já está na sua mão. Deus está dizendo: pare de olhar aquilo que está diante de ti e olhe lá na frente, veja o que eu já te dei lá na frente. Deus fala para Josué acerca do seu futuro, sem antes mesmo ele possuir a terra. Eu quero dizer uma coisa para você: o cenário que está diante de você é apenas um cenário cinematográfico que o diabo fez para tentar te paralisar, mas você vai além daquilo que está diante de você. Você pode aplaudir o Senhor? Eita, glória a Deus! Vamos lá, aplauda com mais força. Glória a Deus. Diga para seu amigo: Deus já desenhou o seu futuro. E todas as vezes que Ele falar com você, Ele vai falar daquilo que Ele já projetou. Lembra de Gideão? Gideão estava lá
oprimido, malhando trigo no lagar, em depressão. E o anjo vem e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele diz: tem alguma coisa errada. Se Deus é comigo, estou numa prova, o pau está quebrando, está dando tudo ruim, tem alguma coisa errada. E ele disse: vai nessa tua força. Por quê? Gideão estava deprimido, estava cansado. Gideão estava pronto a jogar tudo para o alto. Mas Deus disse: vai na tua força, porque Deus já viu o futuro. Deus já sabia quem era Gideão. O cenário hoje quer mostrar para você que você não vai romper. Mas Deus está dizendo: você é forte. Deus está dizendo: você vai. Deus está dizendo: tu vai chegar. Deus está dizendo: anima-te, você vai chegar. Gente, eu estou gritando muito, gente. Se eu estiver gritando, pode baixar, tá? Fica à vontade. Eu sou meio estourado assim. Amém? Glória a Deus. Então eu quero falar sobre esta motivação com você. Diga assim: Deus tem pressa em que eu me movimente no meu propósito. Cara, não tem ninguém mais interessado nesta terra, na sua vida, a não ser Deus. Não tem ninguém mais interessado em fazer você viver as promessas, a não ser Deus. Porque não é uma necessidade de Deus. Não é que Deus necessita ou precisa de alguma coisa. Mas para Ele se movimentar, nós precisamos dar espaço. Então Deus precisa que você se movimente. Você pode dizer: uau. Diga assim: Deus está esperando a minha movimentação. Uau. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Eu busquei de Deus. Eu falei: Senhor, me dá uma palavra para trazer na Creio, porque a Creio tem um pastorzão muito bom, sabe, de palavra. Eu falei: não posso ficar envergonhado, eu tenho que chegar pelo menos à altura, né? Tenho que, né? No patamar ali, igualzinho. Eu falei: me dá uma palavra para trazer para aquele povo, que aquele povo gosta de Bíblia, o líder dele é bom, então vamos para cima. E Deus fez queimar em meu coração, e eu quero compartilhar com você o livro de Hebreus, capítulo número 12. E eu quero trazer a você algumas verdades que Deus falou e gritou no meu coração. Primeiramente, no capítulo 12, versículo número 1, a palavra vai dizer: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunha, desembaraçando-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida. Diga comigo: corrida. Mais uma vez: corrida que nos está proposta. Glória a Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 12, a gente encontra uma grande exortação do escritor de Hebreus para a igreja, para os hebreus. E a gente vai entender então o porquê desta exortação. O intuito da exortação aqui, nesse versículo número 12, era motivar o povo a se levantar. Era motivar o povo a correr. Era motivar o povo a avançar. Se você ler comigo no versículo 1, vai dizer então: corramos a carreira que nos está o que? Proposta. Só que antes disso ele vai dizer: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente tem feito o quê? Nos atrapalhado. Então duas coisas aqui que começam a militar contra o nosso propósito, que vem para nos tentar fazer parar, ou até mesmo fazer atrasar e atrapalhar aquilo que Deus tem na nossa vida. A primeira é o pecado. Não há necessidade de eu falar sobre o pecado aqui, porque eu acredito que sobre o pecado você entende e sabe o que é. Mas uma coisa que me chama muito interesse, que me chama muito atenção nesta palavra, é que o escritor de Hebreus vai falar de duas coisas que te atrapalham. A primeira, o pecado, que é claro, e a segunda, peso, todo o peso que nos atrapalha. Essa expressão peso é tudo aquilo que, mesmo não sendo pecado, prende a sua vida. Uau! Peso é tudo aquilo que, mesmo não sendo erro, atrapalha você de correr. Pastor, mas como eu posso caracterizar? Uma amizade pode ser um peso na sua vida que te atrapalha de avançar no propósito de Deus. O que é um vício, alguma coisa, algum hobby pode te atrapalhar, mas não é pecado. A questão aqui não é o pecado. A questão é que a proposta é: você precisa desembaraçar de tudo aquilo que te segura. Uau! Tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que te prende. E a expressão desembaraçar eu gosto. Quando a gente era moleque, era garoto, e a gente ficava soltando pipa, aí de vez em quando, né, a gente dava linha, aí embolava, a gente tinha que sentar e com cuidado, né, pastor? Desembolar, porque senão rebentava, aí dava os nós, né? E a irmã, aquele nó era triste.
Quando garrava com cerol no dedo, parecia que lambia tudo. Sim ou não? Minha linha tinha cada marimbondo desse tamanho. Eu não tinha paciência, eu saía arrebentando tudo. A expressão desembaraçar significa desembolar a sua vida. Diga para seu amigo, desembolar a sua vida. Pastor, mas eu não estou pecando. Mas a questão não é o pecado. A questão é que se tem coisas emboladas, você está preso. Eita glória, Jesus, Deus está pegando. Vamos lá, você pode aplaudir o Senhor por essa palavra aqui? Então eu entendo que algo estava aprendendo. Então ele disse, rapaz, vocês precisam desembaraçar e correr. Diga comigo, correr. Correr, agilidade, se apressar. Ele está dizendo, você precisa resolver o quanto antes a sua vida. Não é para amanhã, é para hoje. Não é para depois da manhã, é para agora. Porque a gente precisa correr aquilo que Deus nos propôs. Em outras palavras, o escritor de Hebreus estava fazendo o quê? Estava fazendo com que o povo viesse ser agitado. Ele estava motivando, agilizando, estava apressando o povo a se posicionar para viver o que Deus tinha liberado sobre a vida deles. Muitas das vezes nós não conseguimos romper em algo, não é que não chegou o tempo, mas porque nós ainda estamos presos em coisas que Deus está dizendo, rapaz, você está preso, eu já liberei sobre a sua vida, toda sorte de bênção já foi liberada. Efésios 1 vai dizer que toda sorte de bênção está assentada com Cristo, ou nas regiões celestiais. Então por que eu não recebo? Porque Deus está falando, perdemos tempo com coisas pequenas, que nos atrapalham, que desvia o foco, que tira a atenção, que nos distrai, e o escritor de Hebreus está dizendo, vocês precisam focar no propósito. Movimenta a cama, porque eu fico para lá e para cá mesmo, varão. Pastor Ronaldo é assim mesmo. Diga para seu amigo, foca no propósito. Diga, foca no propósito. Corramos a carreira. Eu gosto disso aqui. Corramos a carreira que nos está proposta. Quando falamos de carreira, falamos do propósito, falamos da vida, falamos daquilo que Deus deu a nós para cumprirmos. Cada um de nós temos um propósito. Levanta a sua mão e diga, eu tenho um propósito. Cada um de nós temos um propósito para desenvolver nesta terra. Uns foram chamados para alguma coisa, outros para outra coisa. Mas o que importa é que você não veio para ficar simplesmente esquentando o banco da sua igreja. Deus tem um propósito com você aqui. Amém? A primeira coisa que eu aprendo é que quando Deus cria as ervas, quando Deus cria as árvores, a Bíblia diz que Ele cria árvores frutíferas. E dentro da Bíblia, o ser humano também tipifica, a árvore tipifica o homem. Então Deus não te fez infrutífero. Se tu é árvore de Deus, você tem que dar fruto. Jesus chama os discípulos e diz, rapaz, eu designei vocês, eu escolhi vocês, eu elegi vocês e agora preparei, estou enviando para produzir frutos. Resultado, prosperar, avançar, crescer, eita glória, somar, multiplicar. Você pode dar um glória a Deus aí? Então todos nós temos um propósito. Diga, eu tenho um propósito. Não, pelo amor de Deus, bate no peito e diz, eu tenho um propósito. E diga, vou me desdobrar para viver esse propósito. Diga amém agora, confirmando a palavra aí. Glória a Deus. Então quando falamos isso, nós falamos de corrida. Todo atleta, quando se prepara, ele sabe que a questão é um tempo a chegar. E se ele for mais rápido que o seu adversário, ele consegue conquistar, ele consegue vencer, ele consegue receber o prêmio. Então quando a Bíblia fala sobre corrida, a Bíblia está falando sobre algo que precisa ser agilidade. Não é andar, é correr. Diga para seu amigo, Deus não quer você andando, Deus quer você correndo. Quem está pegando isso aqui? Senão ele falava, andemos, vamos andar para desenvolver. Não, corramos a carreira que nos foi proposta. E interessante que vai nos dizer, com perseverança. Correr cansa. Diz para teu amigo, correr cansa. Então por que o escritor de Hebreus disse, corre e persevera? Porque a propósito requer desgaste físico, investimento. Requer, recalabá, eu sinto Deus aqui.
Requer esforço. Correr requer esforço. Correr cansa. E o que vai manter você correndo? Perseverando. Perseverando. Deus, eu estou cansado. Deus, não estou aguentando. Vou jogar tudo pro alto. Eu estou correndo, mas parece que não chega. Entra, persevera, persevera. Corramos com perseverança. Corramos com perseverança. Chacoalha teu irmão que está do seu lado. Diga para ele: é a perseverança que te levará ao nível alto. É a perseverança que vai te levar ao sucesso. Uau! Não é a corrida, é a perseverança. Não é a performance, é o desejo de chegar. É a vontade de alcançar. Você pode levantar a mão e dar um glória, creio. Eita glória. Quem tem vontade de chegar aqui, diga amém. Rapaz, eu estou inflamado no poder de Deus hoje. O negócio está... Oh, glória a Jesus. Diga para seu amigo: persevera naquilo que foi proposto a você. Eu vim como boca de Deus para profetizar sobre a sua vida. Você não vai parar. Você é profeta agora, bem pentecostal. Você não vai parar. Queira o diabo ou não, você vai chegar. Aplauda o Senhor mesmo por esta palavra. Glória a Deus. Aleluia! Uau! 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 Eu sinto Deus aqui! Uau! Ele lava choreira. Você que ora em línguas, pode orar em línguas nessa hora. Começa a orar em língua. Oh, glória a Deus! Escute uma coisa. Quando fala de correr, fala-nos de um tempo. Diga para seu amigo aí do seu lado: tem um tempo. Olha o que diz aqui em Eclesiastes capítulo 3, você conhece: para todas as realizações, oh glória a Deus, há um tempo certo, exige sempre um tempo apropriado para todo propósito. Debaixo dos céus. Salomão está dizendo que tem um tempo apropriado para desenvolvimento de todas as coisas. E dentro do contexto, depois nós vamos entender que há tempo de nascer, há tempo de crescer, há tempo de morrer. Pastor, e aonde eu entro nessa palavra? Você deve estar aprimorado, inteirado, integrado, oh, glória a Deus, inserido dentro do tempo. Que é isso, pastor? Quando a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, nós devemos nos movimentar de acordo com o tempo. Um exemplo: quantos aqui conhecem pessoas com 40 anos, mas parece que tem mente de 18, 15 anos? Quantos? Não, gente, olha, misericórdia, olha eu trazendo contenda na igreja. Olhe para mim. A pessoa parece que não evolui. Amém ou não amém? Parece que a mente não abre, parece que a pessoa parou no tempo. Ou seja, a mente dele não alcançou o tempo decorrido de vida. Ela não foi caminhando junto com o seu corpo. Então, há uma dificuldade entre ele viver o futuro e há uma dificuldade entre ele viver o presente. Porque ele não consegue desenvolver o futuro e nem largar o passado. Então ele não consegue nem ir para trás, nem ir para frente. Ele fica preso ali naquela idade porque ele não avança, ele não amadureceu, ele não cresceu. A sua idade, o seu corpo já está cansado, já foi, já avançou, e a sua mentalidade não. Por quê? Porque ele não correspondeu ao tempo. Ou seja, ao tempo de crescimento, ao tempo de avanço. O que a Eclesiastes está querendo dizer? Para todas as coisas há um tempo determinado. Nós precisamos discernir o tempo e corresponder para não ficarmos para trás. Uau! Aplauda ao Senhor por esta palavra. Corresponder ao tempo. Observe, discerne o tempo, para que você caminhe dentro do tempo proposto a você. É por isso que o escritor vai dizer: rapaz, está na hora da gente correr, porque a gente já está atrasado. Diga para seu amigo: já estamos atrasados. Eita, glória a Deus. Você dá um glória a Deus enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Uau! E dentro do contexto da palavra, eu acho isso aqui muito poderoso.
Porque no versículo de número 2, do próprio Hebreus, capítulo número 12, ele vai nos dar uma motivação. Diga para seu amigo, todo propósito tem uma motivação. Sem motivação, ninguém chega a lugar nenhum. Não adianta, se você não for motivado, você não vai. É assim ou não é? É assim. Se não tem uma motivação, você não vai. Se não tem uma motivação, você não desenvolve. Se não tem uma motivação, você não alcança. Você não luta, você não supera a si mesmo para conquistar, porque não há uma motivação. Então o escritor de Hebreus, ele vai falar do propósito, ele vai falar da motivação. Toda promessa tem uma motivação antes de você alcançá-la. Prova-me na Bíblia, quando Deus chama Abraão e vai dizer que tem para ele uma nação, oh glória a Deus, vai dar a ele descendentes. Depois de 15 anos passado, após a promessa, Abraão está na sua tenda, está triste porque nada aconteceu, o filho não chegou, e Deus chega para ele, rapaz, sai da tenda, ou seja, o lugar que limita a sua visão, vem para fora da tenda, olhe agora ao céu e conta as estrelas, para ver se você consegue contar. O que Deus estava dizendo? Motivando Abraão, para quê? Para continuar acreditando, para continuar avançando, para continuar caminhando, para não desistir do sonho, para não desistir do propósito, para não desistir do projeto, porque todo propósito tem uma motivação dada por Deus. Antes de alcançar a promessa, no meio do caminho, Ele te motiva, é para você não parar, é para você não desistir, é para você não voltar atrás. Então, ó Deus, olha para Abraão, Abraão, olha para as estrelas. Era Deus dizendo, a minha promessa ainda está de pé. Não é hora de parar, Abraão. Uau. E ele diz, conta agora as areias do mar. Se tu consegue. Aí Deus diz assim, assim será a tua descendência. Diga-se comigo, Deus vai me motivar a continuar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Mentaliza a promessa que Deus fez a você. É por fé, gente. Vamos lá, por fé. Mentaliza. Mentalizou. Deus está dizendo, eu sei que você não está suportando. Deus está dizendo, eu sei que você está desanimando. Deus está dizendo, eu sei que você está quase desistindo. Mas Deus está dizendo, eu vou cumprir. Vale um aplauso, vale um aplauso. Eu venho como boca de Deus para motivar você a continuar olhando e contando as estrelas, porque o que Ele prometeu, você vai chegar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Uau. Então Deus chama agora no versículo 2, vou caminhando para o final. Versículo número 2, ele vai dizer então, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Quantos me ouvem, diga amém. Quem está gostando, diga glória a Deus. Olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Então o escritor de Hebreus vai pegar agora Jesus como exemplo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele está dizendo, corra a carreira, corra ao propósito, desenvolva aquilo que Deus entregou para você fazer. Olhando para Jesus, tendo Jesus como exemplo. Então ele vai falar do propósito de Cristo. E a gente sabe que o propósito de Cristo foi rejeitar e negar a si mesmo, como diz lá em Filipenses. Porque ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes negou a si mesmo, rejeitou toda a sua glória, se vestiu de carne, de homem, habitou em nós, no meio de nós como servo e foi fiel até a morte de cruz. O propósito de Deus na vida de Jesus foi salvação da humanidade por meio da morte da cruz. Então o escritor de Hebreus está dizendo, vamos analisar Cristo. Em todo o momento você precisa estar com seus olhos fixados nele, para você não desistir, para que isso te motive. E uma das coisas que ele vai falar sobre motivação está dentro desse texto. Isso aqui, pega aqui comigo. Isso aqui é extraordinário, o que eu vou te dizer agora. Prepara teu coração para receber. Está me ouvindo aí atrás? Está me ouvindo bem? Isso é profético. A Bíblia diz, olhe para Jesus. Ele está dizendo, volte os seus olhares para Cristo como exemplo do cumprimento do propósito. Uau! Primeiro, quando ele fala de Cristo, ele fala daquilo que é máximo. Porque ninguém foi capaz de suportar o que Jesus suportou. Então era como se ele estivesse dizendo, se Jesus em carne
mesmo sendo filho de Deus, mas porque assumiu a forma carnal humana, suportou, você pode suportar. Porque o que vem para você não é além daquilo que ele suportou. Está entendendo isso aqui? E agora completando o que o escritor de Hebreus está dizendo, olha que maravilha. O qual, e por causa do júbilo, diga júbilo, alegria, que lhe foi proposta, que foi dada a ele como propósito, suportou a cruz. Gente, eu não vou falar rápido nem gritando para desenhar, para você entender o que o escritor de Hebreus está dizendo. Jesus, olhando a alegria, o júbilo que foi proposto a ele, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Qual era o propósito que Deus tinha para ele? A proposta de Deus era: você vai na terra, você vai morrer, mas você vai ressuscitar ao terceiro dia, e ao terceiro dia após você ressuscitar, eu vou levantar o seu nome acima de todos os nomes, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar, e você vai assentar à minha destra. Olha o resultado e o prêmio do propósito cumprido. Escuta isso, escuta. Então, porque Jesus sabia do que ele receberia após o propósito. E quando a Bíblia vai dizer lá em Isaías, quando Isaías profetiza sobre a redenção, ele vai dizer, e após ele viver tudo aquilo que ele viveria, ele ressuscitaria e veria o fruto do seu trabalho e ficaria o que? Satisfeito. Ou seja, ele olharia hoje para 2021 na creio e veria você sentado aí, dizendo a ele que ele é o Senhor da sua vida. Por causa deste prêmio. Por causa da chegada do prêmio que foi proposto após o processo, a Bíblia vai dizer que Jesus desprezou toda dor e vergonha. Ou seja, Jesus não parou em momento nenhum, porque os olhos dele não estavam na cruz. Os olhos dele estavam depois da cruz. Você. Eu não sei se você está pegando. Os olhos dele não estavam no processo. Os olhos dele não estavam na dor. Os olhos dele não estavam na crucificação. Estava após a crucificação. Por isso o escritor de Hebreus está dizendo: não ponha os seus olhos na estrada, no caminho. Coloque os seus olhos na chegada, no ponto de chegada, no prêmio. Não, glória a Deus. Levanta a mão e dá glória a Deus, você que está recebendo esta palavra. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses: uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficam, me levanto, sacudo a poeira e continuo caminhando em direção ao alvo, para o prêmio. Tem um prêmio me esperando. O pecado não vai me parar, a luta não vai me parar. Eita! Vamos lá, aplauda o Senhor. Ô, gente, eu tô com pena do cameraman aqui, porque ele tá pra lá, eu tô pra cá. Vou tentar me comportar, varão. O objetivo que o escritor de Hebreus faz voltar os olhos da igreja para Jesus no cumprimento do propósito era que Cristo não colocou seus olhos no processo, mas na conquista. Diga para teu amigo, caminhando para o final, o processo vai doer, mas vai valer a pena no final. Salomão vai dizer: melhor é o fim de todas as coisas do que o começo. Eu não sei se tu pegou, porque o final é festa. O começo e meio é pau quebrando. O começo e meio é lapada, é frustração, é projetos quebrando, é falência. Mas o segredo é estar, varão, em chegar no final. Quando ele diz melhor é o fim, porque o fim é festa. Você já viu uma dona de casa fazendo bolo? No começo ela junta lá todos os ingredientes, no meio ela já está com o bolo no forno assando e só vem um cheirinho. Mas quando o forno fica pronto, que é o fim, que é melhor, que você prova dele. Eu não sei se tu pegou o que Deus está falando contigo. Eu não sei se você ainda está no processo dos ingredientes ou no processo da fornada, sentindo o cheiro. Mas Deus manda eu profetizar para você: o bolo vai ficar pronto. Glória a Deus.
Versículo 13, caminhando para o final. Versículo 13 ele diz: refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, nem tampouco desanimeis. Então ele está dizendo: você que está correndo a carreira, você que está cansado, olhe para Jesus, que ele foi aquele que chegou até o final, e não desanime. Diga para seu amigo: não desanime. Segunda motivação, o último versículo, que agora eu entrego a minha oportunidade, que eu acho que eu já estourei o tempo, né, meu pastor? Já estourei, não? Então dá para falar mais 5 minutinhos. Quem me ouve bem, diga amém. Amém. Segunda, características por que Deus precisa que você se movimente no propósito. Propósito, escute isso, propósitos ativa propósito. Vou falar de novo. Propósito ativa propósitos. Diga para seu amigo: propósito ativa propósitos. Uau! A segunda coisa que Deus precisa que você se movimente é porque tem alguns propósitos que Ele precisa ativar. E esses propósitos estão ligados à sua ativação. Tem gente que ainda não foi porque tu não foi. Tem gente que ainda não chegou porque tu desistiu. Pastor, me explica isso, me dá base bíblica. No próprio texto, quando ele está exortando o pessoal, no versículo 12, do capítulo 12 de Hebreus, ele vai dizer: sendo assim então, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. O que ele está dizendo? Depois de tudo isso que eu expliquei para vocês, ele está dizendo: vamos lá, se motivem, vamos lá, reanimem, vamos lá, se levantem, vamos lá, reajam, vamos lá, sejam avivados, vamos lá, sejam ativados, vamos lá, sejam levantados. Quando ele diz fortalece as suas mãos fracas, é quando a mão já não há mais força para trabalhar, mas ele está dizendo: ainda há força aí, vamos lá, levante-se. Quando ele disse fortalece os seus joelhos que estão vacilantes, é quando você está caminhando por um longo caminho e você começa a sentir. Quem já sentiu fraqueza na perna aqui? Parece que o joelho vai dobrar, parece que tu vai cair, tu não consegue sustentar. Então ele estava dizendo para o povo lá de Hebreus, está dizendo: vocês estão assim, cambaleando, vai ou não vai, vem ou não vem. Ele está dizendo: então firma-te sobre os teus joelhos, se levantem-se. Sabe por que ele está dizendo para você se firmar? É porque ainda tem força, é porque você pode. Eu quero liberar uma palavra: você é muito mais do que você pensa. Porque Gideão pensava que ele era um pobre coitado, mas Deus disse: você é um guerreiro. Você ainda não viu quem você é, mas eu vi o teu futuro. Uou. Tá forte aqui, pastor. Eu sinto Deus, vamos lá. Deixa o Espírito Santo sobre a sua vida. Enchei-vos do Espírito, é a quinta do Espírito Santo. Seja cheio, receba vigor, receba ativação, avivamento espiritual. Seja levantado. Por esse motivo, obrigado, minha. Por esse motivo, eu tenho 5 minutinhos. O louvor, me ajuda aqui dedilhando aqui uma música aqui, o louvor, rapidinho. Eu tenho 5 minutinhos. 5 minutinhos para fazer um ato profético. Orecanda rabachore,canda rabalabachei. Nerabalabassuri onorabalabacalna rabalabachere balaba.
Versículo 12 ele diz: fortalece as suas mãos fracas e os seus joelhos vacilantes. E o versículo 13 ele fecha aí, que eu termino. Uau! Versículo 13 ele vai dizer: preparai caminhos retos. Diga comigo: preparai caminhos retos para vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário seja curado. Aqui está a motivação de Deus em fazer você ser ativado no propósito. Primeiramente, ele vai chamar o povo e vai dizer: vocês precisam ser animados, vocês precisam reagir. Segunda coisa, para preparar caminhos retos, para aqueles que mancam não se desviem do caminho, antes sejam curados. Antes sejam curados. Vem cá você. Eu vou fazer um ato profético para você entender o que o escritor de Hebreus está dizendo. O escritor de Hebreus está dizendo para alguém: você precisa se fortalecer. O escritor de Hebreus está dizendo para alguém: você precisa fortalecer as suas mãos enfraquecidas. Você precisa viver o seu propósito. Qual o objetivo do propósito? Preparar caminho. E o objetivo de preparar caminho é deixar rastro, é abrir caminho. Pega isso aqui. Se tu não pegar, eu vou aí, hein? Se tu não dá glória, eu vou aí. Preparar caminho para quê? Preparar caminho para quem? Para os mancos. Quando a Bíblia fala dos mancos, a Bíblia fala daqueles que são deficientes, os doentes, aqueles que têm deficiência em sua fé, aqueles que são inconstantes, aqueles que não conseguem ser firmes. Quando ele disse: você precisa caminhar, para aqueles que são doentes, aqueles que são inconstantes, olhar você. O manco é aquele que tem dificuldade. Mas quando alguém ativa o propósito, vira para lá, varão. O manco, o doente, escuta, o que tem dificuldade de caminhar, olha para quem está com o propósito ativado andando, e ele vai andando preparando o caminho, e ele não vai parando. Vai andando, varão, vai andando, ele não para. Vai, fica até aí. E ele não para. Aí o manco que está vendo ele olhar, ele caminhar, o manco que está vendo ele não desanimar, ele vai se esforçando para ir atrás. Escute. E o texto diz que o manco caminhará atrás até ser curado. Porque ele não desiste, eu insisto. Porque ele não desiste, eu continuo. Porque ele não desiste, eu me fortaleço. A vida dele é um exemplo para mim. A vida dele é uma motivação. Então o manco se levanta. O manco vai sendo curado no caminho. Você pode levantar a mão. Você pode glorificar a Deus. Deus precisa que você seja ativado para que pessoas sejam ativadas. Deus precisa que você se movimente. Muita gente ainda não chegou porque você ainda não foi. Querido, não pare, porque tem gente que está olhando para você. Você é exemplo para muita gente. Tem gente que ainda não caiu porque se espelha em você. Vamos lá, se levantem. Olha para mim. Deus fala com Moisés: Moisés, vou levar você para libertar Israel. Deus disse: mas não sei falar. Deus disse: como eu vou fazer isso se eu não tenho uma desenvoltura? Eu não sei falar. Deus disse para Moisés: se importa não, já ativei alguém por causa do teu propósito. Arão está vindo aí para falar no teu lugar. Lembrando que quando Moisés nasceu, Arão já era criança, mais velho.
Arão esperou Moisés crescer, se formar depois de 80 anos. Deus o chamar para um propósito só porque Moisés foi ativado. O que Deus está dizendo para você? Tem pessoas que estão esperando ser ativadas porque você ainda não se movimentou. Se coloque de pé, se coloque de pé.